Buenas, gente. Vou puxar um assunto aqui mais técnico, porque isso tudo aqui é muito lindo, né? Mas de alguma forma, se tu for transformar essa filosofia de trabalho em produção comercial, que é um dos objetivos nossos aqui também, né? Se tu deixa de comprar, tu tá ganhando dinheiro e vendendo genética e coisas e tal. Mas há uma responsabilidade muito grande, né? Que eu sinto de o canal tá chegando longe, tá crescendo muito rápido aí, tá legal. E da seriedade do que a gente fala e para dar ênfase, para dar base para isso aí, nada melhor que os números. Então eu fiz umas contas aqui, umas anotações que eu guardei ali um rascunho para não me perder, sobre o trabalho que vem sendo feito há 1 ano e meio aqui nessa área, nessas dois potreiros aqui de 500 metros quadrados cada um. Porque como eu investi mais grana e trabalho, eu vou fazendo uma área pequena, né, para ver como é que é e tal, mesmo porque eu não estava a fim de fazer em tudo, não queria gastar essa grana. Que na época era o equivalente mais ou menos, né, 300 kg de cordeiro ou 300 kg de boi, 1 ano e meio atrás, para implantar. Depois teve outros custos, isso no primeiro ano. Então só para ter uma ideia, hoje não sei se estaria esse custo, talvez fosse mais baixo, não sei. Porque os insumos aqui basicamente eram orgânicos e alguma coisa de químico, calcário, alguns micronutrientes químicos também. Porque eu sentia falta, apesar de todo o campo vem sendo tratado já há algum tempo, de uma forma biológica, ecológica, de restauração, de regeneração, com bons resultados concretos, né? Cobertura de solo, série de coisas estão documentadas aí, tem uma questão econômica importante. Então, para falar de dinheiro tem que ter números, senão não adianta, né? Tu achar que é bonito e tal, não adianta nada. Então aqui eu quero mostrar para vocês, essa área aqui está com 14 dias de descanso. Ela vai para o 7º pastoreio desde maio. 7º pastoreio desde maio. Só para encurtar. 11 dias de permanência, mas isso eu vou dar em números ali. O que eu fiz aqui 1 ano e meio atrás? Eu catei essas pedras aqui dos buracos, porque aqui é uma área que tem, onde está o máximo aqui, dá meio metro de terra aqui. A maioria aqui é bem pouca terra, em cima de uma laje de basalto. E eu tirei todas as pedras, empilhei com tocos e lã, 1 ano e meio atrás, e coloquei sementes nos buracos, lã, composto, semente, sempre semente, 2 vezes por ano, outono e primavera. Aqui foi o primeiro ano que eu fiz plantio de primavera com bom resultado, de girassol a lanço, de milho, consorciado com feijão, com mais de 20 espécies de primavera, consorciada com as de inverno também, ou temperadas, né, como trigo morisco, todos, cada um com uma função. 4 famílias, eram mais de 6 famílias e em torno de 20 e poucas espécies complementares para reciclagem de nutrientes. Só que o que eu vinha vendo, né, que estava faltando, estava querendo, olha, o BRICS estava sempre abaixo de 2 dígitos. E quanto maior o BRICS, acima de 14, tu blinda teus bichos que come, né? Aqui no nosso caso é ovelha, pato, galinha, ganso. Fora silvestre, nós temos fauna silvestre aqui. Aves onívoras, né, como a curicaca e o maçarico preto. Ave carnívora, como o quero-quero. Temos ratão do banhado aí, que somando dá uns 20 kg de ratão aí. Estão dando cria, né? Se aumentando. E mais as ovelhas e tudo. Então, toda essa gente precisa comer a coisa andar. Todo mundo tem que comer todos os dias, né? Fora a biota e tal. E os números que eu quero passar aqui são reais, porque aqui eu não tenho. Primeiro que eu anoto tudo para poder me convencer também, né? Depois pela responsabilidade, além de técnico, já não cozinha na primeira fervura, não tá falando bobagem. Bueno, vamos lá. O que eu fiz aqui? Em maio agora foi o adubo quântico. Tá o vídeo aí no 9 de maio. Primeiro pastoreio, deu 2 dias lá em 21 de maio. Aqui a gente tinha um pasto de verão, choveu, teve uma sequinha ali, depois voltou a chover e o pasto de verão seguiu firme até junho.
quando caiu a primeira geada. E veio ao mesmo tempo, pelos frios que fez nesse meio tempo, a pastagem de inverno de ressemeadura natural. Então eu tinha pasto de verão abafando de inverno. E o primeiro pastoreio foi no sentido de... ficou 2 dias ali para abaixar o pasto de verão que estava rebrotando. Pasto umbrose, uma série de outras coisas. Porque eu precisava fazer o plantio. Eu fiz o plantio dia 13 de junho, com um mix de plantas aí. Eu coletei, também está registrado. E deixei ali 4 dias ali, ó. Larguei no dia seguinte, plantei. Ficou 4 dias para baixar bem e pisotear aquela semente. Tiramos fora, voltou 27 dias depois, 25 dias, 27 dias depois, não, 25 dias depois da saída, foi o primeiro pastoreio. Porque o pasto seguiu crescendo pelo atraso da geada e eu precisava desabafar, então aqui ficou mais 2 dias. Depois eu fiz uma pulverização de sangue fermentado, também está no canal aqui, foliar, que tem uma resposta muito boa e a gente está vendo isso aqui. Tudo isso é um resultado, né? Vem se somando. E aí vai. Hoje está com 16 dias, não está com 14 dias. 16 dias de descanso. E já dá para entrar. Porque isso é uma coisa que a ciência vem avançando. A gente não pode se apegar, sabe? Eu estudei todos os caras lá. André Voisin e tal, trabalhei mais de 10 anos no projeto dele. Filosofia dele, né? Do Pinheirão. Década de 70. E as coisas mudam. O André Voisin, se fosse vivo hoje, ele escreveria diferente a história do que ele escreveu em 60, sendo aquela base maravilhosa, né? E uma delas é a curva sigmoide do crescimento do pasto. Porém, medidas de manejo de pastoreios mais frequentes, deixando uma parte da forragem para trás e voltando com intervalos menores, como é o caso do pastoreio rotativo. Apesar de eu não conhecer dados da microbiologia do solo nesses manejos rotativos, mas se registra, grupo de pesquisa de ecologia do pastejo da URGS, professor Paulo Carvalho, aumento da área radicular das plantas sobre esse manejo. E aí fecha com a informação que a doutora Christine Jones da Austrália traz, que o carbono da seiva, e ela teve um problema seríssimo para provar isso aí, porque havia boicote, porque o carbono, o açúcar da seiva que desce para a raiz, em milésimos de segundos ele é consumido. Como é que ele poderia fixar carbono se ele é consumido tão rápido? Mas tem toda a microbiologia que se alimenta que é carbono, tem toda uma outra vida que se alimenta, a própria matéria orgânica gerada, o enraizamento gerado dessa vida simbiótica. Então, tu apostar em plantas de cobertura, nos princípios da regeneração e pastoreio mais frequente, mantendo o máximo possível a fase vegetativa, tu tem uma rapidez de aumento de carbono do solo que, segundo a doutora Cristina, é de 5 a 30 vezes mais rápido do que acima do solo. Então, o que eu estou fazendo aqui, aplicando essas tecnologias num pedacinho de 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados aqui com os dois, para medir. E se eu tivesse toda essa área aqui hoje, eu poderia ter tranquilamente 40 ovelhas, mas não é esse o nosso objetivo, por hectare, né? Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter 20, talvez ano que vem. Não quero comprar de fora, porque eu tenho uma genética já base boa. A gente traz carneiro quando precisa. E a gente tem que considerar os patos, ganso, nós temos 150 kg de ave, mais ou menos, né? Então isso aí pesa, pasta, tudo vem aqui, né? Tudo vem. Galinha não, mas os patos, os gansos vêm. E tu poder ver, medindo, que é possível fazer com pouco investimento, com baixo investimento. É possível para as cabeças e produzir alimentos herbívoros, de preferência ruminantes, com uma qualidade nutricional que dá um valor agregado, mesmo que não te paguem, aquilo não é um valor que ninguém te tira, que é o valor nutricional do teu alimento, da carne, do leite, dos ovos. E esse aqui é uma praga, ó. Eles chamam de urtiga. Eu tenho ela classificada, uma urtiga do campus aqui, vamos ver, tá? A lã é horrível. Olha aí, que é forte, troço. Lanudo.
Tem umas toceiras perto da lã aí que chega a estar azul. Dáctilos. Aqui sempre foi a lanço, né? E eu comecei a usar calcário e coisa assim, e outros adubos que estão registrados aí no adubo quântico. Aqui foi a primeira área que eu consegui botar composto. Primeiro ano, há um ano e meio atrás, foi 2 toneladas por hectare, equivalente, né? E o ano passado foi um pouco menos. Esse ano, aliás, com adubo quântico, mas diferente. E aí entrou um pouquinho de química aí, em manganês, em zinco, em cobre, em boro, em molibdênio, que eu já tinha feito, inclusive, molibdênio aqui em toda a área, com feijão preto. Eu veio feijão preto de veículo, consegui um saco barbado ali, taronchado, meti de molho, porque daí os pastos não comem, né? Eu acho que é esterco de ovelha. É aqui, ó. Isso aqui provavelmente é um urvilei, paspa no capim das roças. Aveia ucraniana a lanço. Esses mais cespitosos aqui, tudo aveia ucraniana a lanço. Inoculada, né? Uma das coisas que eu vi é que a inoculação favorece bastante a questão do enraizamento, que é uma das coisas que mais se desenvolve. Mas ela precisa de comida também. E aqui foi comida, e olha aqui, ó. Olha a aveia, que coisa mais linda. 16 dias de descanso. Precisando dar para largar, né? Mas não é o caso, eu vou segurar mais uns dias aqui, acho que mais uma semana aqui, porque o resto do campo tá vindo muito bem. Então, dados são coisas que te baseiam, né? Eu tenho os dados para nossa situação, para essa realidade. Aqui foi um desafio bem grande, porque é uma área que vinha sendo há mais de 30 anos manejada com adubo químico, com herbicida, com fungicida, com inseticida. Então tinha um passivo aí muito grande, que eu vejo que está sendo corrigido. Ainda falta a qualidade do pasto, não está legal. Eu medi hoje, apesar de que medi em 2 pontos, a mesma forrageira, zerrei. Poderia medir outras forrageiras, mas medi sempre a mesma. Eu estou fazendo uma área experimental aqui, num pedacinho de remineralização aí com sal marinho e areia industrial, pó de rocha. Vamos ver. Os números vão dizer. E deu baixo porque o estágio vegetativo ainda é inicial. O Brix mais alto tu vai atingir ali na pré-floração, no emborrachamento, início de floração, que é onde a planta atinge o melhor ponto nutricional, e se ela tiver uma fotossíntese completa, tu vai ter os metabólitos secundários, que são os que vão dar o sabor, o cheiro das frutas, o gosto da carne, a durabilidade na câmara fria, na fruta, na carne, tudo isso melhora. E o que eu estou vendo aqui medindo, né, eu medi aqui também condutividade elétrica na área que está com o sal marinho. E o pó a areia industrial está melhor. pH, isso aqui é só um indicativo, não quer dizer um aparelho, mas melhorou um pouco na área com areia, com sal. O Brix está muito baixo ainda, mas eram plantas bem jovens ainda, 5, e também estamos saindo de um temporal. Isso alterar bastante. A lua também, nós estamos na nova, e não é... Eu gosto de medir sempre na cheia, que daí é um padrão, né? Segue um padrão. E a minha pH da seiva também, que deve estar 6,4, ele está abaixo da ácido nos 2 casos. Aqui uma leve melhora. pH da seiva com pareio japonês, Oriba. Então medi, gente, medi para não falar coisa feia, coisa que te emociona, mas sem deixar de falar de que é possível ir para as cabeças, é possível fazer isso aqui numa área maior. Eu, como representante comercial, acompanhei um caso aí da Laboratório Biossíntese lá de São Paulo, um cliente da Bahia que durante 3 anos fez um teste em 2 hectares, né, de algodão. E no 4º ano ele passou para os 8.000 hectares. Então isso aí faz parte, né? Quando tu quer fazer alguma coisa que é diferente, que vai envolver tempo, que vai envolver paciência, elege um pedaço. Aqui eu elegi o pior, né? Pior parte da chácara. Agora eu vou fechar aqui. Os poteiros maiores, os poteiros daqui para frente vão ser maior também. Quero fechar mais uns 3 ou 4 ainda esse ano. E a mensagem que eu deixo é essa aí. É possível
existe esse caminho construtivo. Ele exige mais esforço inicial, mas aquilo depois se governa. Vai embora, ladeira abaixo, tudo ajuda, tudo ajuda. Aí é um detalhezinho que é o que eu vou ajustar agora. Procurar ajustar e fazer testes também e compartilhar também, né, do resultado. Então aqui, esse é um dos aparelhos que eu uso. Medir seiva. Pegada seiva, tem de condutividade elétrica também. Até a próxima, gente. O papo é sério. Aqui não estamos para iludir ninguém, só para falar coisas que a gente está vendo. Boa semana para todos.